Meus amigos, minhas amigas, um bom dia para todos. Que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre e amigo de todos os momentos, esteja conosco. Que o nosso coração alegre, esperançoso, apesar dos desafios e das lutas que marcam naturalmente a vida terrestre, possa se conectar ao coração do Mestre, que segue a pulsar e a irradiar amor, paz, fé e esperança a todos os corações na Terra, encarnados ou não, e mesmo além dela, na multiforme criação de nosso Pai. Todos que vibram no amor certamente sentirão a presença do Mestre e dos Espíritos que, em nome do Senhor da vida, em toda parte atuam, semeando luzes, semeando estímulos ao progredir. Eu gostaria de agradecer, na pessoa do querido amigo Ranieri, o convite que nos foi feito para estarmos aqui comungando fraternalmente desta manhã, deste momento de reflexões, relembrando esse trabalho tão importante da Fraternidade Sem Fronteiras, tantas frentes de atuação, de doação, que nós possamos aqui, neste momento, ofertar o que agora temos, que é o nosso coração, o melhor de cada um de nós em termos de vibração, para que essas vibrações amorosas possam chegar até os nossos irmãos de Petrópolis, por exemplo, aos que desencarnaram, aos familiares que ficam, àqueles outros que passaram ali ou estão passando por provas materiais, muitos deles perdendo tudo materialmente o que tinham, mas que não venham a perder a fé, a esperança. Porque, como dizíamos na reflexão de ontem, é a fé no mundo nosso abrigo mais seguro. Quem este abrigo constrói em bases sólidas, seja qual for a tempestade, como diz o Mestre, caiam as chuvas, batam contra esta casa os ventos, corram os rios. A casa edificada sobre a rocha da fé, da esperança, é inabalável. Então, são essas as vibrações que aqui buscaremos direcionar a esses irmãos, a todos que lá estão prestando o auxílio mais direto, que nós possamos contribuir não somente para com eles, mas também no mundo, para com todos aqueles que sofrem e também aqueles que fazem sofrer, porque são também nossos irmãos, poucas vezes lembrados em nossas preces, mas talvez até mais necessitados que aqueles que sofrem, porque tem longa jornada pela frente depois de reparação. Então, que o Mestre esteja conosco, abençoando esta nossa manhã, que aqui possamos realmente nos nutrir desta que é a força da vida, é o pão das almas, a força da fraternidade, que no fundo é a expressão direta do amor. E que assim, vendo tantos esforços em tantas frentes para o bem, possamos nós consolidar ainda mais no coração a certeza de que o bem é uma força insuperável, de que as sombras, o mal que ainda existem no mundo, que vezes ainda inumeráveis encontramos em nossos caminhos, tudo isso há de passar, porque na eternidade só há de perdurar o que é feito no amor e para o amor. E é com esse intuito, então, que nós nos reunimos, como o faziam aqueles primeiros cristãos nas catacumbas, a lembrarem a mensagem imortal de Jesus, mesmo em tempos tão sombrios como aqueles pelos quais eles passavam. Que nós aqui saiamos, ou daqui saiamos, fortalecidos e renovados. Então, mais uma vez agradeço pelo convite, pela oportunidade, espero algo poder contribuir, de alguma maneira poder contribuir, para que estejamos cada vez mais conscientes da tarefa que nos cabe, na seara do bem, e também sempre estimulados e fortalecidos para a caminhada. E não poderia deixar de ser diferente. Nos foi proposta uma conversa sobre a fraternidade, conversando sobre a fraternidade. E isso nos levou a uma personagem do Evangelho que, creio, tem muito a nos ensinar sobre fraternidade. Porque quando pensamos na sua própria vida e na sua própria trajetória, vamos entendendo que a sua grande descoberta e o seu grande movimento foi um movimento e uma descoberta relacionados justamente
à fraternidade e à força transformadora da fraternidade. Ele saía de um contexto em que estava muito preso dentro de determinados muros étnicos, sociais, de crenças, de visões de mundo. E Jesus o convida justamente a ser aquele a derrubar os muros e a integrar, a congregar. Muitos já devem ter chegado à conclusão de quem se trata. Estamos a falar daquele que ficou conhecido como o apóstolo das gentes, o apóstolo das nações, ou Paulo de Tarso. Aquele que saiu de um contexto muito cerrado ali dentro do seu povo, da sua visão de mundo, muitos preconceitos, muitas visões preconcebidas, muitos muros a impedirem um olhar para além, para outros corações, outras realidades, e que até paradoxalmente se tornou aquele que Jesus se utilizou para universalizar a mensagem da Boa Nova. Para vermos que para Jesus nunca há um caso perdido. Às vezes, aquele coração que nos parece ser o menos habilitado, a própria antítese de algo que se busca, é naquele coração que Jesus vai encontrar um vaso adequado para uma determinada tarefa. Porque muitas vezes, justamente o nosso maior vício, a nossa maior dificuldade é um imenso potencial. Basta mudar uma direção ou um sentido. E então, o que era o maior entrave se torna muitas vezes a maior alavanca. E o apóstolo Paulo é um desses exemplos. Aquele que estava ali tão preso a um certo ufanismo, tão defensor ali de tradições e tudo mais, daqui a pouco é aquele que passa a defender as outras nações. Para que o evangelho não ficasse restrito só naquele contexto onde muito provavelmente teria sido sufocado. Ele então que vai à frente e começa a apresentar essa proposta realmente da universalização, porque tudo que o Cristo trata é em si universal, porque reflete a lei divina. O amor, a indulgência, a fraternidade, na sua excelência mais profunda, foram essas as bandeiras do apóstolo Paulo. Porque ele, podemos dizer, foi um dos filhos da fraternidade. O seu acolhimento, a sua trajetória no cristianismo esteve diretamente relacionada a esses gestos de fraternidade que marcavam os primeiros cristãos, que se reuniam naqueles ambientes ali indivíduos oriundos das mais diversas classes sociais, origens étnicas, mas que ali se irmanavam no amor, naquela que é a própria essência do Evangelho. Então ele foi o grande responsável, como tecelão do Evangelho, que era, que foi, que é. Ele foi o responsável por congregar, por, digamos assim, entranhar, entrelaçar os fios oriundos das mais diversas origens para assim compor a tapeçaria sublime da Boa Nova. Ele que conviveu com romanos, que conviveu com gregos, que conviveu com os judeus, com todos aqueles povos do entorno do Mediterrâneo, chegou a ir até a Espanha, passou ali por toda aquela região da Turquia, a Galácia, conheceu, portanto, diversas culturas, tradições, mas em todos ele não via senão irmãos, corações, chamados também ao banquete do reino, como havia dito Jesus no seu Evangelho. E que no início do cristianismo ali ainda não era um conceito tão bem compreendido, quando o cristianismo estava mais restrito àquele universo étnico e cultural. Era preciso ares novos, infundir novas perspectivas, e Paulo teve essa tarefa. Lembrando aquilo que Jesus mesmo disse no Evangelho, virão do Ocidente e do Oriente, do setentrião e do meio-dia, que é outra expressão para norte e sul, virão de todas as partes e se sentarão com Abraão, com Isaac, com Jacó, na mesa do banquete do reino. Então a fraternidade, ela perpassa toda a vida desse apóstolo. Foi a sua própria missão, a sua própria tarefa, romper muros, fronteiras e congregar corações, unir os diversos fios numa unidade de amorosidade, de compreensão. Porque foi o que ele viveu.
Foi o que ele experienciou. Ontem mesmo comentávamos, na palestra que fazíamos, uma passagem do livro Paulo Estevão que muito nos marca, que está logo no início da segunda parte da obra, no capítulo 1 do livro Paulo Estevão, da segunda parte, quando após o seu encontro com Jesus em Damasco, às portas de Damasco, ele entra na cidade e nós conhecemos a história, ele fica por 3 dias cego, na hospedaria, visitado por Ananias, e então ele é levado à sua primeira reunião cristã. Ele já havia estado uma vez na Casa do Caminho, em Jerusalém, mas não como participante efetivo, ele estava ali como vigia, né? Como censor, como espião, ele estava ali observando, né? A primeira, efetivamente, se dá em Damasco. Conta-nos Emmanuel, descreve com beleza a simplicidade do local, a casa de uma lavadeira humilde que alugava o local por conta, né, do seu ganha-pão necessário, ela que tinha um filho paralítico, também participava daquelas reuniões, e ali se congregavam indivíduos das mais diferentes condições. Paulo fica impressionado com aquele primeiro contato. Ele que, alguns dias antes, era verdugo, ali era recebido agora, sem qualquer censura, sem qualquer condenação, era acolhido como um irmão. Eles fazem o estudo do Evangelho, uma oração, Ananias, né, como patriarca, ali em torno daquela mesa simples, daquela mesa rústica, abre os manuscritos, os pergaminhos, comenta as lições de Jesus. Ao final ele sai, impondo as mãos sobre os que ali estavam, os enfermos, os doentes, mais ou menos na dinâmica que temos hoje, né, em nossas casas espíritas, o passe, o estudo do Evangelho. Ao final, mais uma oração, em que eles rogam ao Senhor da vida que abençoassem aquele irmão que começava ali uma nova empreitada, uma nova etapa de sua vida. E ele ficou absolutamente tocado, porque as esferas de convivência às quais ele estava acostumado nada tinham daquela sinceridade. Muitas vezes eram as amizades baseadas em interesses, a superficialidade das relações, o jogo de interesses inferiores, mas ali, no entanto, ninguém ligava se ele era o grande doutor importante do Sinédrio, o que ele havia sido, se até então, há poucos dias, ele era um perseguidor. Ali eles simplesmente viam mais um irmão a chegar. Não importava se ele vinha de Jerusalém, ou se ele vinha da Galácia, ou se ele vinha de Éfeso, ou seja de onde for, ali era mais um coração, que não merecia outra coisa senão amor, carinho, compreensão, e não condenação, censura, questionamentos, exigências. A simplicidade do acolhimento, a simplicidade do amor, na forma do respeito, do enxergar o outro. Isso o marcou, então, profundamente. Ao final da reunião, eles partilhavam ali o pão e a água, né? Eram servidos pão e água, o alimento a representar ali a comunhão. E ele pega aquele pedaço de pão e diz-nos Emmanuel que, ao comer aquele pedaço, na sua boca ficou um sabor de fraternidade universal. E ao tomar aquela água pura da bilha que lhe era ofertada, ele tinha ou sentia aquela água como amor vindo diretamente do coração, do manancial do coração de Jesus. E o mais importante, a grande compreensão que ali se fixou, e relata o benfeitor Emmanuel, aquela comunidade, aquela pequenina igreja, o arrebatou para toda a vida, para uma afeição imorredora, porque ali ele recebeu esse título, e mais do que um título, uma condição de irmão. Isso o moldou o seu agir dali por diante. Foi esse o cristianismo pelo qual ele lutou, foi esse o seu empenho na Boa Nova, para que todos assim nos víssemos, independentemente daquilo que nos caracteriza exteriormente, para além de quaisquer aspectos materiais ou que tanjam mais os sentidos materiais, espíritos, irmãos, em toda parte. Então, por isso, a fraternidade é a própria essência da sua atuação e talvez por isso tenha ele escrito numa das suas cartas mais marcantes, que muitos estudiosos hoje
consideram não ser uma carta sua, mas Emmanuel nos dirá no livro Paulo Estevão, é sim uma carta sua, escrita de próprio punho, uma das últimas, aliás, escrita sob lágrimas. Certa feita fizemos um seminário, uma reflexão sobre a Epístola aos Hebreus, sob o título Uma Carta entre Lágrimas, porque foi escrita já quase no final da sua tarefa, foi a penúltima carta que ele escreveu. Logo depois, um pouco mais adiante, ele escreve a segunda epístola a Timóteo, que é a sua última carta, que é quase que um testamento espiritual do apóstolo Paulo. E logo depois, poucas semanas depois da segunda epístola a Timóteo, ele é preso e, mais adiante, poucos dias depois, ele é martirizado. Ali, às proximidades da Via Ápia. Então, foi uma carta que ele escreveu colocando toda a sua emoção, direcionada ao seu povo, aos hebreus, que ainda tinha ali uma certa dificuldade em abrir-se para a convivência com os demais. Ele coloca ali todo o seu sentimento e nesta carta, no capítulo 13, versículo 1, ele escreverá palavras que ressoam para a eternidade. Permaneça o amor fraternal. É como que quase uma profecia. Permaneça o amor fraternal. É como se Paulo dissesse: tudo no mundo há de passar, inclusive o próprio mundo. Esta terra que ora nos acolhe, que tem sido essa escola, hospital, abençoados, um dia deixará de existir. Passará. Tudo. O sol um dia passará. O sistema solar um dia passará. Tudo. No entanto, não o espírito e nem o amor fraternal, que ele já tiver conseguido construir e consolidar em si. Então, tudo na experiência material é transitoriedade, é circunstancial, é oportunidade de aprendizado. Dores, lutas, reveses, dificuldades, até mesmo os momentos de alegria e tudo mais, tudo isso vai se modificando no plano da vida, tão dinâmico, tão efêmero. No entanto, existe aquilo que é imperecível e que estamos buscando construir a partir dos cenários que a vida vai nos propondo. Tudo se modificará no universo sem fim, menos a lei divina, menos a presença sublime e amorosa do Criador em toda parte e o amor que soubermos construir. Como diz Alta de Souza, a vida, o universo só respeitam, só mantêm, só sustentam, assim como o tempo, aquilo que foi construído no amor, pelo amor e para o amor. Então, por isso ele diz, permaneça o amor fraternal, porque embora tudo passe, o amor fraternal há de permanecer, como luz imperecível ao longo dos séculos. Mesmo as nossas relações no mundo se modificam. Aprendemos com a doutrina espírita que somos espíritos em trajetória, modificando-nos ao longo dos séculos, mesmo modificando as circunstâncias de vivência na matéria, ora vivendo neste país, ora naquele outro, ora nesta cultura, ora em outra. Assim vamos alternando, vamos mudando essas injunções, justamente para que possamos alargar percepções, para que possamos acolher e agregar novas perspectivas, valores, buscando a multiforme expressão da graça de Deus. Eu gosto dessa expressão que está numa epístola de Pedro, quando ele diz que a graça divina é de multiforme expressão, a multiforme graça de Deus. O Espírito ele vai progredindo, vai mudando os cenários, justamente para que ele possa ir se enriquecendo dessa multiplicidade de expressões do amor, da beleza, do bem. E mesmo as nossas relações vão se alternando. Hoje somos pai e filha, mãe e filho, hoje somos cônjuges, hoje somos irmãos consanguíneos, amanhã seremos amigos. As relações materiais vão se modificando ao longo dos séculos. Porque todas elas servem a um propósito. No final de tudo, quando chegarmos aos patamares sublimes da criação, não seremos mais esposo ou esposa, mãe e filho, seremos todos nós irmãos.
uns dos outros. Esse é o título que há de prevalecer por último, de prevalecer eternidade afora. Não mais de mãe, filho, filha, cônjuge, esposo, esposa, mas sim o sublime, o mais alto de todos os títulos, o título de irmão. É isso que ele quer dizer na sua reflexão sobre o amor fraternal. Nós estamos agora submetidos a essas injunções. Hoje você é meu pai, hoje você é minha filha, mas o que nós estamos buscando desenvolver, nunca podemos perder de vista, é este amor, que é o amor mais puro, é o amor mais desprovido no sentido assim dos excessos, das ilusões, a que muitas vezes, ou com que muitas vezes são marcadas ainda as nossas relações. O amor fraternal, o amor da amizade mais sincera é a meta, é o referencial. Talvez até por isso, também por isso, melhor dizendo, Jesus tenha elegido como o maior dentre os títulos aquele que é muito próximo ao título de irmão, que é o título de amigo. Já não mais vos chamo servos, mas amigos. É isso que nós buscamos. Por isso, Emmanuel, ao comentar essa fala do apóstolo Paulo, no livro Pão Nosso, capítulo 141, ele diz o seguinte, que a fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. É o mais sublime, isto é a meta, é o objetivo. A maternidade, a paternidade, a consanguinidade, a amizade, todos os sistemas de relações entre as almas são como rios que um dia haverão de desaguar naquele que é o mais sublime de todos, o da irmandade ou da fraternidade pura entre as almas. Aquela que não é mais marcada pelo interesse, pelo egoísmo, pelas projeções, porque muitas vezes, diz também Emmanuel, o nosso amor pelos outros não é propriamente um amor pelo outro, mas pelo quanto eu vejo de mim no outro. Há uma mensagem de Emmanuel em que ele trata mais ou menos daquele símbolo do narciso, e ele diz assim, muitas vezes a nossa afeição pelo semelhante não é propriamente ainda um amor desinteressado, é quase que um culto de nós mesmos. Porque enquanto ele segue muito a nossa cartilha, a nossa maneira de ver o mundo, aquilo que achamos que seja melhor para ele, o nosso amor está ali, firme, né? Parece forte, parece assim florescente, mas daqui a pouco o indivíduo muda de perspectivas, outras escolhas, outros caminhos, e parece que aquele amor que era tão... parece que ele vai arrefecendo, parece que ele vai perdendo força, e é aí que a gente lida com a realidade que não era ainda propriamente amor puro, amor incondicional. Era ainda muito um amor a nós mesmos, projetados no outro. Por isso a bênção, tantas vezes, da convivência familiar, quando aquele coração toma caminhos que são os opostos. E aí somos desafiados a ver realmente, é amor ou não é? Então é isso que é o processo que nós vamos aprendendo quando entendemos a dinâmica da vida, da evolução. Passamos por essa mudança de posições na família, nas relações, para que, no fim das contas, aprendamos a ser irmãos uns dos outros, na grande família universal. Por isso Jesus tem aquela frase tão conhecida, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe, meu irmão, minha irmã, porque se funde tudo numa coisa só, é o Pai e nós outros, irmãos, irmanados pelo amor e pela fraternidade. Então essa é a visão paulina que ele deixa registrada como legado na sua penúltima carta, como dizer, este foi o mote do meu operar. Esta é a minha visão do que seja a proposta da Boa Nova. Permaneça sempre o amor fraternal. Há divergências de pensamentos, há diferentes perspectivas, há propostas distintas, permaneça o amor fraternal. Podemos
No âmbito das ideias, discordar, podemos ter perspectivas completamente diferentes, mas que isso não seja jamais para nós motivo ou ocasião para dissentir, para não nos irmanar. Porque todos os problemas do mundo nascerão justamente disso, da falta de solidariedade, da falta da fraternidade, que equaciona as diferenças até as discordâncias para que o melhor possa se dar dentro das perspectivas que por ora temos, das nossas condições no momento. Então era essa a ideia dele. E inclusive a maneira pela qual ele enxergava muitas vezes a finalidade das dificuldades. Aqui me lembro de uma passagem que acho muito interessante, já mais ao final também da sua atuação, quando ele, prisioneiro, ele desejava tanto ir a Roma e a viagem nunca dava certo. Ele fazia os planos e não dava certo. E quando ele já estava assim, tudo certo, malas prontas para ir, ele estava em Corinto, ia partir em breve, aí aparece um indivíduo lá, bate na porta da igreja à noite. Eu queria falar com o Paulo, ele está aí? Tá. Chama ele. O Tiago me mandou aqui. O Tiago, lá de Jerusalém, aquele com o qual ele não havia ainda se irmanado em toda a profundidade. Mas Jesus falou, vamos resolver isso aí, Vamos viver a fraternidade em toda a sua excelência. E aí, esse mensageiro de Tiago falou, olha, as coisas estão muito difíceis lá em Jerusalém, a gente precisa de ajuda. O Tiago me pediu para vir aqui te buscar. Porque você conhece muito bem aquele contexto, você foi fariseu, sabe muito bem como é o modus operandi ali dentro, e ele queria contar com a sua ajuda para resolver isso. O primeiro impulso de Paulo, já aí com mais de 20 anos de tarefa, mas como assim ele vem me pedir ajuda? Mas, coração já educado à luz do Evangelho, coração que verdadeiramente quer buscar a fraternidade pura, ele não cede ao impulso e diz, me dê apenas um momento, eu vou ali dentro fazer uma oração, buscar uma inspiração, e ele abre o Evangelho e diz lá o texto, que todos nós conhecemos, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Em outras palavras, reconcilia-te com aquele que é teu irmão, mas que ainda vês apenas como adversário, enquanto estás a caminho com ele. Ele abre aquilo ao acaso e naturalmente entende a mensagem, volta-se para o mensageiro e diz, amanhã a gente parte para Jerusalém. Abandona o projeto Roma por enquanto. E aí, mais adiante, os espíritos que o amparavam, Estevão sobretudo, falaram, você fica tranquilo que você vai para Roma. Mas você vai de outras maneiras, mas pode ficar tranquilo que o seu sonho você vai realizar. E de fato, como sabemos, ele volta para Jerusalém, ali ele faz as pazes com o Tiago, se tornam profundos amigos mesmo, Não que tivessem ressentimentos mútuos, mas ainda não era uma relação das mais firmes, sólidas. Ali eles fazem as pazes, ambos reconhecem o valor um do outro, Tiago junto à comunidade judaica fazendo os esforços que ele podia, ele junto aos gentios. Pedro havia sido o intermediário entre ambos, Ali eles consolidam então essa amizade e ele é preso. Fica preso ali por 2 anos na cidade de Cesareia Marítima, que fica ali no litoral de Israel. Passados esses 2 anos, ele apela então para César, no momento de um debate ali e tal, ele apela para César, como cidadão romano ele tinha esse direito, então ele vai ser levado a Roma como prisioneiro para que o seu julgamento se desse perante César, que na época era Nero. E ele teve um momento de diálogo diante de Nero. Paulo e Nero se encontraram. E assim ele está então em viagem como prisioneiro, mas ele não se considerava prisioneiro dos romanos. Ele dizia sempre, eu sou prisioneiro do Cristo. Porque embora prisioneiro aqui feito, prisioneiro pelos romanos, na verdade é Jesus quem me colocou aqui para ter mais ocasiões, oportunidades de levar a mensagem àqueles que talvez de outro modo não acessariam. Então ele sempre tinha essa perspectiva de que tudo que nos acontece concorre para algo maior, desde que saibamos ver e nos colocar a serviço dessa força. E aí eles estão em viagem
com muito custo, já estava se aproximando da época do inverno, né, que era uma época em que as navegações paravam no Mediterrâneo, porque os ventos se tornavam muito complexos, então era o período de invernia, os navios todos paravam de circular no Mediterrâneo. Já estava se aproximando aquela época, e aí a navegação já estava um pouco difícil. Eles, com muito custo, chegam até Creta, a ilha de Creta, até o porto de Calói-Limenes, que é ali na região sul da ilha de Creta. E já por causa daquela dificuldade, e também por intuição, o apóstolo Paulo, ele que era prisioneiro, mas ele havia se tornado amigo do centurião, que o deixava livre no navio, eles se tornaram amigos. Quando eles chegam realmente em Roma, o centurião fala, sinto muito, mas agora eu vou ter que te prender de novo. Ele falou, não, imagina, pode colocar aí as algemas, se tornaram grandes amigos, né? O próprio centurião, certa feita, chegou a dizer, Paulo, como eu queria ser, assim como você, um prisioneiro do Cristo. Então, até o centurião ali, ele levou para o Cristo, né? E aí ele fala com o centurião, olha, eu sugeriria a gente ficar aqui em Calói-Limenes. A gente não seguir adiante, porque eu estou intuindo aí que a gente vai encontrar algumas dificuldades. E aí o centurião leva a sugestão ao comandante do navio. Olha, o prisioneiro lá tal está falando, está sugerindo que a gente fique por aqui, passe o período do inverno aqui. Imagina como é que o comandante recebeu. Você acha que eu vou aceitar a orientação de um prisioneiro? Isso deve ser alguma trama para eles fugirem e tal, né? Com aquele desprezo, enfim. Aí, tudo bem, né? O aviso foi dado, que possamos colher as lições do que virá. E, de fato, passados 2 dias, o céu estava límpido, né? Até o centurião falou, acho que o Paulo errou dessa vez, né? Já acostumado com a mediunidade dele, eu acho que o Paulo errou dessa vez, mas depois de 2 dias, o horizonte se turva e foram 2 semanas infernais, para usar uma expressão forte, em meio à tormenta, e aquilo 24 horas por dia. Você imagina, gente, como eram os navios daquela época. Não tinha as cabines que nós temos hoje, não tinha GPS, não tinha não tinha nada disso. Então, vocês imaginam 2 semanas, todo mundo encharcado, rodando ali, né? Rodopiando sem parar. Você imagina como é que estava o ânimo da tripulação. Todo mundo já estava assim, no desespero total e absoluto. Né? Para que o navio não afundasse, tiveram que jogar toda a carga desnecessária fora, então já foi jogando tudo que podia, né, para ficar ali, para conseguir manter. E, no entanto, no meio de tudo aquilo, estava lá o Paulo, fortalecendo o ânimo de todos, né? Falando de esperança, confiemos em Deus, aprendamos a lição, Jesus sempre nos avisa antes das tormentas, a gente não ouve os avisos e entramos por conta própria, né? No meio das tormentas. Mas aprendamos as lições, veja que como que nos momentos de dificuldades, tudo que é peso desnecessário, a gente vai alijando. Veja como as dificuldades nos ensinam a simplicidade, o valor essencial das coisas, o valor das relações, porque aqui não temos outra coisa senão a nós mesmos, uns aos outros. Você imagina, aquele contexto, todo mundo desalentado e ele lá, firme. Ele era como um farol em meio àquela tempestade, todo mundo impressionado com aquele vigor, né? E assim foi por 2 semanas. Aí tem um momento em que ele diz, e essa é a reflexão que nós gostaríamos de trazer acerca da fraternidade, ele diz assim, vejamos, meus amigos, como os desafios, os perigos nos ensinam a fraternidade imediata. Estamos aqui nós, patrícios romanos, negociantes da Fenícia, plutocratas de outras regiões, estamos aqui soldados, homens, anciães, mulheres, crianças, estamos aqui indivíduos das mais diversas origens e aqui irmanados em meio à dificuldade. Deus nos irmana, diz ele, perante a dor, em torno de objetivos comuns. A salvação mútua, a salvação de todos nós e o restabelecimento da paz. Creio que a vida em terra firme seria muito diferente se compreendêssemos o que ela está nos ensinar aqui agora em meio a essa tormenta. E eu acho que isso tem muito a calhar com o mundo em que vivenciaremos essas tormentas naturais de um processo de transição. Falávamos isso agora, antes
de começarmos aqui, um planeta em tormentas, a nau terrestre passando por suas dificuldades, uma pandemia, 2 anos aí de experiências muito novas para todos nós, de extremas dificuldades para tantos. São essas tormentas, mas essas dificuldades chegam também como convites a nos irmanarmos. Porque é no momento da dor em que nos vemos mais como iguais. No momento da dor, vemos o quanto fortuna ou não, título ou não, o quanto isso é secundário. Porque ali não importa se o irmão que me auxilia é dessa ou daquela religião, tem essa ou essa posse, essa ou aquela classe. Isso não faz diferença quando somos chamados a enxergar o que é essencial. E o que é essencial? Um irmão diante de mim? O amor que eu possa doar, o auxílio que eu possa prestar, o que é supérfluo, o que é desnecessário, como no caso lá da passagem que viveram, vai sendo alijado, tiveram de lançar a carga extra do barco, assim também nós. Quando a dor nos visita, a gente vai analisando melhor o que é supérfluo, que às vezes faz tanto peso na nossa embarcação, e o que é efetivamente essencial. Então assim também nós, humanidade, vivemos, de certo modo, aquela mesma experiência, não só agora com a pandemia, mas em outros momentos viveremos, individualmente, mais localmente ou globalmente. As tormentas chegam ensinando-nos essa igualdade perante a dor, que nos irmana. Porque a dor alcança do palácio à choupana, do doutor ao mais simples dos indivíduos. A dor, como mestra educadora, nos convida a revisitar a nossa humanidade, encontrando a fraternidade que é o farol a nos conduzir em meio às tormentas mais difíceis. É nela, por meio dela, da fraternidade, que vamos enxergando as pessoas, que vamos descobrindo o que é o respeito às pessoas. Comentava recentemente com um amigo sobre o significado da própria palavra respeito, que vem do latim respectum. Respectum é ver. Respeito é ver de novo. É olhar com mais atenção. É considerar aquele que antes era invisível, não visto. Isso é respeitar. Respectum. Ver e rever e olhar de fato. Como Jesus fazia com cada coração, como Paulo foi visto no dia que entrou naquela igrejinha em Damasco. Respeito, que é irmão, companheiro da fraternidade, que é considerar aquele outro agora de fato como irmão. Os invisibilizados, os excluídos, os apartados, os que estão para além dos muros, sejam étnicos, sejam muros das fronteiras, quando passo a vê-lo como irmão, então passo a respeitá-lo, a amá-lo, a incluí-lo no meu projeto de mundo, de vida, de felicidade. É isso que Paulo diz. A dor, muitas vezes, é essa educadora que vem nos despertar para a humanidade, a fraternidade que em nós talvez esteja adormecida. Porque essa é a própria essência, do Evangelho. Me lembro de uma mensagem de Emmanuel, também sobre fraternidade, está no livro Segue-me, no capítulo 48, quando ele fala assim que com Jesus um mundo novo começa. Porque ao influxo do Divino Mestre, o homem passa a enxergar os outros homens. O ser humano passa a ver os outros seres humanos. Antes de Jesus, o próximo, muitas vezes, era aquele próximo muito bem delimitado. O próximo que ia ali até determinadas fronteiras, étnicas, religiosas, culturais, para além delas já não era mais próximo. Então, antes de Jesus, a pergunta era, como na parábola, ou antecedendo a parábola, quem é meu próximo? Mas como Jesus encerra a parábola? De quem eu tenho me feito próximo? Percebe a mudança capital, a guinada completa? Antes a pergunta é, quem é o meu próximo? A definir ainda possíveis barreiras, para além não é mais. Depois a pergunta é, de quem eu tenho me feito próximo? Como a dizer que, independentemente das barreiras, vamos superá-las. Independentemente das fronteiras, vamos além delas. Porque não pode ser ele também o meu próximo.
Por que não pode estar ele no meu radar de visão, de respeito e, portanto, de fraternidade? Essa é a perspectiva. Então, com Jesus, um mundo novo começa para a história da humanidade, porque então a gente passa a ampliar o nosso raio de visão, de consideração. Não mais um amor restrito, um amor exclusivo, mas um amor que se expande. Isso é fraternidade. Um amor cuja própria essência de vida é expansão, é integração, é acolhimento. E aí ele continua ainda nessa mensagem, Emmanuel, dizendo que sem palácios, sem coroas, sem títulos, o gênio da fraternidade penetrou no mundo pelas mãos do Cristo. E desde então segue sublime e humilde, construindo em silêncio a divina obra do reino do Senhor. Então, qual foi o grande legado do Cristo para o mundo, que segue como um fermento, digamos assim, a levedar para o bem a massa humana, a massa da humanidade? Qual é esse trabalho oculto de Jesus que segue operando aí palmo a palmo, coração a coração? O gênio da fraternidade, que por meio das mãos, e não só das mãos, do verbo, do coração, do olhar do Cristo, penetrou o mundo. O gênio da fraternidade que não quer destaque, que não quer aplausos. O gênio da fraternidade que quer ação com Jesus. Ocasião de servir com o Mestre. E é este gênio que vem desde então aperfeiçoando o mundo, construindo em silêncio, nos mais diversos recantos, o reino da fraternidade, que um dia há de operar, que um dia há de imperar no mundo como um todo. Então essa é a reflexão, a visão de Paulo em torno da fraternidade, inclusive das experiências difíceis que venhamos a viver, que não tem outra finalidade maior senão nos lembrar de que precisamos uns dos outros, que ajudando-nos uns aos outros é que conseguiremos superar quaisquer tormentas. Porque venceram, né? Apesar dos desafios ali, uma hora chegaram em terra firme. E certamente é uma daquelas lições que não se esquece jamais. Quem quer que estava com Paulo naquele barco, lembra-se disso espiritualmente com certeza até hoje. Nunca mais há de esquecer essa experiência. Privilegiados foram os que tiveram aquela ocasião. Mas nós todos estamos no grande barco, planeta Terra, sob a tutela, a coordenação do grande comandante que é Jesus. Aliás, é interessante, no Evangelho de Lucas, ele usa esse termo em referência ao Mestre, comandante. Porque Lucas era médico de bordo e conhecia, né, todas essas questões, e ele se refere no seu Evangelho a Jesus pelo mesmo termo que se utilizava para referir a um comandante, como a dizer que ele é o comandante da nau terrestre. E sob o seu amparo haveremos de superar todas as dificuldades. Compreendemos assim, então, amigos, que de todos os títulos, o que nos cabe com mais empenho e esforço buscar e almejar, sem qualquer laivo de vaidade, é o título de irmãos. Todos os outros terão sua utilidade, o título de médico, de advogado, de doutor, seja o que for, né? Deverão ser entendidos como recursos que Deus nos dá para melhor servirmos. Mas, no fim de tudo, assim como só o amor fraternal permanecerá, também só um título vigorará nas esferas superiores, que é o título de irmão. E sobre esse título, gostaria de me aprofundar aqui um pouco mais, a partir de uma reflexão que nos propõe aquele que adotou esse título para si, Irmão X. Ele, como sabemos, né, Humberto de Campos, quando desencarna, volta por meio do Chico a trazer as suas considerações do mundo espiritual. Isso gerou algumas dificuldades, mesmo jurídicas, para o Chico, para a Federação Espírita Brasileira à época, porque não souberam compreender a proposta. E então, para não criar mais problemas e desafios para o Chico, ele adota o título, né, de Irmão X. É Humberto de Campos. E no livro Lázaro Redivivo,
ele nos traz então essa reflexão que se encontra no capítulo de número 5, que eu acho vem bem a calhar aqui com a nossa proposta de hoje. O título já é em si da mensagem muito interessante. Doce nome. Doce nome, como a dizer que, e a gente vai ver qual é esse doce nome, é esse nome doce que nos cabe buscar, como o título que há de verdadeiramente nos ornar para adentrarmos o reino de Deus, como Jesus fala. Então ele diz assim: não obstante a defecção de Caim e o abandono de José, filho de Jacó, o nome de irmão é talvez um dos títulos mais doces que existem no mundo. Então ele relembra, das tradições ali judaicas, da primeira revelação, a história de Caim. Caim, que em verdade é um grande símbolo de nós, seres humanos ainda distanciados da fraternidade. É muito emblemática aquela resposta de Caim a Deus, quando Deus o busca, indagando: Caim, onde está o seu irmão? E ele então responde: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Por acaso serei eu o guardador do meu irmão? É o símbolo do ser humano ainda na posição antifraterna. É o símbolo ainda do ser humano que não despertou para a caridade, a fraternidade como as forças mais nobres da vida. Por acaso serei eu o guardador do meu irmão? Por acaso que tem a ver eu com este irmão, com a dor daquele indivíduo, daquela pessoa? Caim é este símbolo do ser humano em construção. Jesus, por outro lado, é não o protótipo, mas o produto acabado, concluído do que é o ser humano, referência, imagem e semelhança de Deus, que um dia veremos de alcançar. Então ele lembra esses casos de Caim, lembra o caso de José, que foi abandonado ali pelos seus irmãos, Mas, apesar disso, que são ainda frutos das imperfeições humanas, o título de irmão é dos mais doces, o nome dos mais doces que existem no mundo. O verdadeiro amor fraternal, diz ele, não pede compensações, não experimenta ciúme, não é exclusivista. Percebemos por que é o maior deles? Porque é já aquele amor que se depurou. O nosso amor consanguíneo, por exemplo, mesmo o amor materno, o amor paterno, que são expressões sublimes, a caminho do desenvolvimento do amor divino, muitas vezes estarão ainda ali mesclados a um certo egoísmo, a uma certa exclusividade, mas o amor puro do fraterno, o amor irmão, é aquele que já se despojou e ele já respira em clima de universalidade. Já não há mais possessividade, já não é mais meu, é agora o todo, É agora essa visão mais depurada. Então, o amor verdadeiro, o amor fraternal aqui verdadeiro, não pede compensações, não experimenta ciúme, não é exclusivista, reclama somente a felicidade do objeto amado, com a qual se contenta. Então é um amor que vai se despojando de exigências. É um amor que vai se despojando do espírito de possessividade, que alimenta muitas vezes o ciúme, que alimenta esse sentimento de exclusividade. Ele vai se tornando simplesmente oferta. Para ele, o ápice é a doação. Para ele, o maior contentamento é ver o sorriso de gratidão, e mesmo que não exista gratidão, é a alegria de algo ter feito por aquele coração. Como Jesus disse certa feita a Simão Pedro, quando eles conversavam a respeito do amor, quando Jesus faz aquela conhecida pergunta para Simão: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? E ele então fala para Simão Pedro, e na verdade para todos nós, que ainda que todos os nossos amigos, todas as pessoas que algum dia já ajudamos ou que algum dia já foram próximos, ainda que todos eles se tornassem nossos antagonistas, mesmo nossos adversários, jamais nos poderiam privar da alegria de um dia ter lhes podido ajudar, de um dia já ter lhes feito algo de bom. E é dessa alegria que vive o amor fraternal. Como diz aqui
Humberto de Campos, irmão X, a felicidade do objeto amado, ou de algo ter feito por essa felicidade, é o que alimenta a fraternidade real. Ainda que conte ela com a ingratidão, a incompreensão, ela se nutre disso. Jesus, prossegue ele, chamava irmãos a todos os seguidores do seu ideal divino. E seus legítimos continuadores viviam em comunidade fraternal. Basta olhar o que foi o desenvolvimento, o florescer da Boa Nova e veremos a flor da fraternidade, os frutos saborosos do amor fraterno vicejarem em toda parte. Indivíduos que nunca haviam se visto, que vinham de origens absolutamente diversas, tantas vezes no mesmo local, numa mesma arena de martírio, aquelas mulheres oriundas das cortes romanas com as suas servas, humildes, mas ali como irmãs. Como, por exemplo, Lívia e Ana, que ali se congregam no mesmo amplexo fraternal. Essa era a riqueza do cristianismo. O que me faz lembrar uma bonita frase sobre a fraternidade que encontramos numa mensagem de Emmanuel do livro Irmã Candoca, no capítulo 3, Páginas da Vida, ou Páginas da Luz, acho que é o título da obra, mas ela diz assim, que a semente da fraternidade, ou a árvore da fraternidade, há sim de se desenvolver a 1000 por 1, com uma ligeira diferença em relação às plantações do mundo. É que nas plantações do mundo, as raízes se encontram no mundo ou na terra, crescendo a árvore em frente ao céu, ou em direção aos céus, ao passo que na árvore do bem ou da fraternidade, as raízes encontram-se no céu, crescendo à frente do mundo, crescendo para ofertar ao mundo seus frutos saborosos e as flores da sua beleza. Assim foi a própria essência, tem sido do cristianismo, bem como de todas as tradições espirituais mais nobres do mundo, sempre a destacar, a frisar essa importância do amor fraterno. E aí mais adiante, o irmão X prossegue dizendo, o irmão não conhece os dramas passionais dos desejos desatendidos, não exige considerações exteriores, não solicita senão a ventura dos que lhe gozam o carinho e a dedicação. Por isso mesmo, embora estejamos muito distantes da plena execução da regra áurea, a humanidade não será integralmente feliz enquanto o amor fraternal não estabelecer o seu império no mundo. Por isso Kardec irá nos dizer, no livro A Gênese, quando trata dos tempos que são chegados, que a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Como saberemos que a nossa humanidade, a nossa civilização verdadeiramente estará chegando à condição de uma civilização desenvolvida? É uma pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos. Como reconhecer uma civilização completa? E os Espíritos dirão, não pelas descobertas. Credes que estáis muito avançados pelas maravilhosas invenções ou descobertas, mas não podereis vos dizer verdadeiramente civilizados, enquanto não houverdes banido do seio de vossas sociedades os vícios que a desonram, a indiferença, o egoísmo, o orgulho, e enquanto não viverdes praticando a caridade como irmãos. Até lá, dizem eles, os Espíritos, sereis povos esclarecidos que hão percorrido a primeira etapa da civilização. Agora, civilização mesmo, humanidade renovada e regenerada, nós poderemos medir isso pelo termômetro da fraternidade a presidir a nossa inter-relação. Ela será a pedra angular da nova ordem social. Ela será, na verdade, o alvorecer. Ela tem sido os seus raios que já estão aí no mundo. Mas no dia que esse sol estiver a pino a iluminar toda a humanidade, poderemos, enfim, dizer que chegamos a uma nova etapa, a um novo mundo, a um novo momento. E é isso o que Jesus, é isso que movimentos como Fraternidade Sem Fronteiras e outros tantos vêm nos relembrar. É isso que, inclusive, as dores e as tormentas vêm nos relembrar a importância de nos irmanarmos para, enfim, juntos construirmos este amanhã pelo qual tanto ansiamos. E para concluirmos, ainda sobre esse título, que espero tenhamos compreendido agora é o título que nos cabe almejar, o de irmãos,
Emmanuel tem uma mensagem no livro Vinha de Luz, capítulo 163, sob o título O Irmão, em que ele comenta ou nos auxilia a entendermos melhor o que é de fato ser irmão, para que não reduzamos a nossa experiência à simples doação material, que é importantíssima, que faz parte, mas não é simplesmente com o esforço ou a partilha material que haveremos de construir um mundo efetivamente melhor. Enquanto as relações não forem também mais fraternas, enquanto a doação não for para além apenas do elemento material, também uma doação de sentimento, de carinho, de respeito, não teremos alcançado de fato a fraternidade real, que é o mais sublime sistema de relação, que é o que há de consolidar esse reino da fraternidade no mundo. E então ele diz assim, fazendo várias comparações sobre o verbo dar e muitas vezes o que ainda está por trás do dar, para que busquemos o dar cada vez mais puro, a doação cada vez mais espontânea, para além simplesmente da partilha material. E ele diz assim, quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando-o aos pontos de vista que lhes são peculiares, é tirano. É forte a reflexão dele. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá. De mente cristalizada na indiferença ou na secura. Claro que já é um avanço. O partilhar, ainda que com algum interesse menos feliz. Já é sair do estado de cristalização na indiferença. Mas, diz o mestre, sede perfeitos, é preciso avançar, é preciso acrisolar o sentir. Por isso Emmanuel conclui, todavia, aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, a estes reserva o plano maior, o título de irmão. Que Jesus, portanto, nos abençoe, que a história de Paulo nos possa inspirar, para que todos venhamos a almejar, sem vaidade, sem interesses, o único, o mais belo e sublime título de irmão. Grande abraço para todos, muita luz em todas as frentes de expansão da fraternidade e que essa força possa nos sustentar em meio a todas as tormentas, certos de que haveremos de chegar ao porto da paz com Cristo de Deus. Muita paz a todos.